parto normal era o que eu queria. Então, desde antes de engravidar, a minha ideia era um parto normal. E estudei muito, né? Entendi todos esses processos do porquê que o parto normal é melhor, né? A gente não está falando só de uma moda, porque hoje o parto normal está meio que na moda, mas é de benefícios para a mãe e principalmente para o bebê. Então esse foi o que trouxe ainda mais evidente essa vontade de ter um parto normal. O parto é um evento fisiológico. O corpo da mulher trabalha e se prepara durante meses para dar à luz. Hoje no Bem-vindo a gente fala sobre o parto normal e natural e quais os benefícios para a mãe e para o bebê. Doutora Ana, quando a gente fala de parto normal, qual que é a diferença do parto normal para o parto natural? O parto normal é todo parto que o bebê nasce pela vagina, né? Geralmente no parto normal pode ter intervenções, por exemplo, o uso de ocitocina, o rompimento da bolsa das águas, a realização da episiotomia, né? E ser considerado um parto normal. O parto natural, ele é um parto sem intervenções, que evolui de maneira natural. Tem muita gente que confunde o parto natural com parto humanizado. Existe de fato um parto humanizado ou a assistência que é dada àquela mulher que é humanizada? O termo parto humanizado tem ficado muito banalizado, né? E na verdade, o que a gente tem que ficar claro é que a assistência que tem que ser humanizada, independente da via de parto, né? Então, muita gente tem um conceito de parto humanizado como um parto normal a qualquer custo ou um parto normal sem assistência, e não é isso, né? A assistência humanizada, ela tem 3 princípios básicos, né? O primeiro deles é o protagonismo da mulher. Além disso, é uma assistência em equipe multidisciplinar, né? Então, a gente reconhece a importância da enfermagem obstétrica, da doula, do acompanhante que é de escolha da mulher, né? Para aquele momento ser um momento satisfatório. E além disso, principalmente também, é uma assistência baseada em evidências científicas, né? Então, a assistência humanizada, as decisões todas são tomadas levando em conta as evidências científicas mais atuais. O parto natural, ele é de uma força, de uma energia tão poderosa, ele nos empodera tanto, nós mulheres, que a gente fala assim, eu dou conta de qualquer coisa. Porque é colocar uma vida no mundo, isso tem uma força, né, tão grande de sermos capazes disso. Então, quando eu peguei ela no colo, assim, acho que a ficha demora um pouquinho para cair, sabe? Na hora que você vê, que você fica naquela de entender aquele serzinho nos seus braços, assim, e ao mesmo tempo uma sensação de conquista muito grande, de ver que tá tudo bem, que deu tudo certo, como imaginado. Qual que é o papel do obstetra e também da equipe médica que assiste aquela mulher nesse momento da decisão, né, da via de parto dela? Sempre incentivar, orientar com base nas melhores evidências científicas, apoiar, criar um ambiente e uma rede de apoio para que aquela mulher tenha segurança e tranquilidade para ter um parto normal, que a gente sabe que na grande maioria das vezes é o melhor para a mulher e para o bebê. Eu acho que o meu parto foi no Sofia Feldman. E uma equipe multidisciplinar lá é uma coisa assim muito forte, né? A gente tem as enfermeiras obstétricas. Eu não tive, praticamente eu não precisei de entrar em contato direto com médicos, né? Porque a gravidez, quando ela está tranquila, né, as enfermeiras obstetras, as enfermeiras, elas conduzem isso de uma maneira muito tranquila, né? O bebê tá sadio, tá tudo certo, então não precisa do médico entrar. Né? O médico entra quando a situação
requer um cuidado, né, uma atenção especial mesmo, talvez de urgência ou qualquer coisa que coloque em risco a vida da mãe e do bebê. Então eu não precisei, em momento algum, da presença do médico. Foi super tranquilo, a gestação inteira e inclusive o momento do parto, ali, o trabalho do parto também foi muito tranquilo. E a equipe faz toda a diferença. Por que no Brasil a gente ainda tem uma alta taxa de cesáreas? Essa taxa de cesariana alta no Brasil, ela é multifatorial e ela vem de uma cultura de muitos anos, né? A gente sabe que a assistência ao parto no Brasil, ela sempre foi centrada no médico, né? Ao contrário de outros países. E muitas vezes a remuneração baixa, a baixa disponibilidade de tempo para acompanhar um trabalho de parto e um parto normal, o sistema hospitalar brasileiro, a ambiência, tudo isso foi levando para essa situação que a gente está hoje, das pessoas optarem por uma cesariana agendada. E doutora Ana, como que a mulher pode se preparar para ter um parto normal? O preparo da mulher é super importante, porque a mulher é que vai fazer o parto, né? O parto é dela, né? Então, o preparo de várias maneiras. Então, um preparo físico, né? Se preparando com a ajuda de nutricionista, né? Para manter uma gestação saudável, com uma fisioterapia pélvica, né? Para auxiliar nas questões de período expulsivo do parto, um auxílio de uma doula, que vai ajudar a fornecer informações, fornecer suporte psicológico e métodos de alívio não farmacológico da dor, o auxílio do próprio médico, né, para tirar dúvidas, orientar quanto às melhores evidências, tranquilizar aquela mulher. O auxílio e o suporte da família, eu acho que é muito importante a família apoiar também aquele momento, né? Para a paciente, para a mulher se sentir segura, né? Nessa escolha e nessa caminhada para o parto normal. Durante toda a gestação, eu hoje sou professora de yoga, durante toda a gestação eu fiz aula de yoga. Então eu fiz yoga para a gestante, né? Eu fiz yoga me preparando, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Emocionalmente. E foi uma caminhada linda, assim. Por que o parto normal é tão benéfico, tanto para a mulher quanto para o bebê? Para a mãe, o parto normal tem menos sangramento, menos risco de trombose, menos risco de infecção. Para o bebê, ele tem contato com bactérias da flora da mãe, então ele é colonizado por bactérias que ele já vai ter proteção e não por bactérias hospitalares, né? Os bebês que nascem de parto normal, eles têm menos desconforto respiratório ao nascer, né? Menos necessidade de uso de oxigênio ao nascer. São bebês que geralmente nascem mais espertos, mais ativos, eles, né, são colocados diretamente, na maioria das vezes, quando possível, em contato com a mãe, acolhidos, né, estabelecido um vínculo, a oportunidade de aleitamento, de amamentação na primeira hora de vida é mais fácil, né, quando o parto é vaginal. E a gente tem uma questão da cesariana agendada, a cesariana eletiva, que causou no Brasil uma epidemia de prematuridade iatrogênica, né? Então, por mais que a gente tenha como dado que uma gestação acima de 37 semanas não é considerado mais um bebê prematuro, a gente não tem como garantir isso. Então, muitas vezes, uma cesariana agendada sem sinais de trabalho de parto pode trazer um bebê prematuro ainda, mesmo que as contas não mostrassem. É muita coisa que eu acho que está envolvida, né? A preparação mental e a preparação física, porque o seu corpo está entendendo que de agora em diante ele vai ter que ser diferente. É possível ter um parto normal após uma cesárea? Pode sim. Já tem estudos mostrando que 70% das mulheres que tiveram uma cesariana e se permitem tentar o parto normal conseguem, né? Então é bem possível
e, na maioria das vezes, também é a melhor opção para quem já teve uma cesariana. Existem outros métodos de alívio da dor além da analgesia? A gente sabe que um dos maiores medos das mulheres em relação ao parto normal é a dor, né? E não deveria ser isso um impedidor, né? A gente deveria ter mais opções para as mulheres, né? Todas elas, em todos os tipos de assistência. Então, a gente tem o que a gente chama de métodos não farmacológicos de alívio da dor, né? Muitas vezes quem oferece esses métodos pode ser uma doula, uma enfermeira obstetra, né? Durante a assistência, conforme a mulher for sentindo necessidade. Então, a gente tem o uso de massagens, escalda-pés, o uso da bola de pilates, aquela bola pode aliviar. Dar liberdade para a mulher assumir posições que ela se sente mais confortável, caminhar, ficar mais verticalizada. O uso do chuveiro e da imersão em água, do banho de banheira também, comprovadamente, cientificamente, aliviam muito a dor do parto. E em último caso, quando nenhum desses métodos é suficiente, a mulher deveria ter a opção da analgesia de parto, da analgesia farmacológica. Quais os principais mitos associados ao parto normal? Eu acho que alguns dos principais mitos é aquele medo do bebê que vai passar do tempo, né? E, na verdade, a gente sabe que uma gestação saudável, ela pode chegar até 41 semanas, bem monitorada, talvez até 42 semanas, né? A gente sabe também que um trabalho de parto em uma mulher no primeiro parto, ele pode demorar horas, né? Às vezes 10, 12 horas. E ser considerado normal, isso não quer dizer, né, que o bebê está entrando em sofrimento, nem nada disso, isso é comum, né? Então, eu acho que ter essa consciência de como acontece esse processo, da fisiologia do parto, de tudo que ela vai passar, estudar, pesquisar, acho que pode tranquilizar muito a mulher, né?